Olá, meu nome é Tainá e vou falar sobre os elementos indispensáveis para um contrato comercial internacional seguro. Com a globalização, houve uma intensificação dos investimentos e, em consequência desse cenário, a insegurança jurídica no que diz respeito à lei aplicada nos contratos internacionais. A suposição de que haja uma inexistência de regras e procedimentos claros sobre a submissão de alguma controvérsia no contrato internacional devido às diferenças judiciárias nacionais é comum. Em consequência da globalização, mesmo em mercados emergentes, há um estímulo à internacionalização devido aos efeitos positivos que esse processo causa nas organizações. Segundo Lemes e Prates, 2014, a internacionalização pode ser compreendida como um processo de aprendizagem e desenvolvimento do conhecimento da empresa em mercados estrangeiros. Dunning, 1994, teoriza que existem 4 principais motivações para as empresas se internacionalizarem, sendo elas: busca de recursos, busca de mercados, busca por eficiência e busca por recursos estratégicos. E segundo Minervini, 2008, a internacionalização permite aumento das vendas, o fortalecimento da posição comercial da empresa, aumento das chances de ter preços mais competitivos e melhoria em seu produto devido às exigências do mercado externo, entre outros. Falando sobre os riscos da internacionalização, segundo Cavos Gil 2010, o elemento empresa não pode ser considerado de forma isolada no processo de internacionalização, uma vez que a empresa sofre por influências externas e também gera influências para o mundo dos negócios. Os principais riscos são risco intercultural, risco cambial, risco país e risco comercial. Minervini, em 2012, alerta que existe o risco da falta de retirada de mercadoria, quando o importador não coleta o material após ser embarcado e que a variabilidade da demanda pode sofrer uma significativa alteração no seu percurso. Dentre esses riscos, também se destaca o risco técnico, no qual a mercadoria pode não satisfazer as necessidades do importador, e o risco jurídico, onde os cenários conflitantes de legislações entre os países podem impossibilitar a comercialização dos produtos entre eles. O objeto de estudo desse trabalho é a empresa do ramo de cosméticos Skin Dream. A primeira linha de skincare da empresa consiste em um filtro solar para o rosto, que promete a proteção contra os raios solares enquanto clareia a pele, inclusive manchas de acne. Embora seja nova no mercado, tem acompanhado os novos hábitos de consumo e tem desenvolvido estratégias para alcançar com eficiência o mercado externo, aumentar o nível de serviço com seus clientes, reduzir custos, reforçar o cuidado e o respeito ao meio ambiente e fornecer contribuições significativas para alcançar os objetivos financeiros da empresa. Dentro de suas estratégias para alcançar o mercado externo, a Skin Dream está se preparando para firmar o contrato comercial internacional com a rede Sephora. A rede Sephora é a maior rede de produtos de beleza no mundo e oferece uma infinidade de produtos de beleza das maiores e mais desejadas marcas. Diante dessas informações, a Skin Dream denota que, se conseguir entrar na gama de cosméticos da rede, terá maior visibilidade e reconhecimento internacional, e para atingir esse objetivo, o contrato internacional será o elemento que irá assegurá-la juridicamente nos seus negócios. Com base nesse contexto, gerou o questionamento norteador da pesquisa: quais são os elementos indispensáveis em um contrato comercial internacional seguro? As hipóteses para responder esse questionamento são: 1. A adoção de um critério mais genérico no que diz respeito às leis, uma vez que cada país possui legislação própria, e 2. As cláusulas de penalidades precisam possuir um critério mais rigoroso. Esse estudo se justifica pelas empresas que buscam e têm motivações para se internacionalizarem, mesmo diante dos riscos do mercado externo, e que precisam de informação dentro do que rege o direito internacional para afirmar seus negócios através dos contratos internacionais. Além disso, essa pesquisa poderá servir de base para novos estudos sobre o tema. O objetivo desse trabalho visa analisar as principais cláusulas de um contrato internacional dentro de um ambiente de negócios
identificar os elementos indispensáveis em um contrato para que os pequenos empreendedores tenham segurança jurídica em âmbito internacional. Os contratos internacionais estão ligados a mais de um sistema jurídico. Por esse motivo, é utilizado a autonomia das vontades do direito privado, que permite que as partes definam a lei aplicável nos contratos. Isso quer dizer inserir no contrato uma cláusula que estipule a lei a qual o contrato estará submetido. A cláusula não é o único intermediador das questões inerentes a um contrato internacional. Há regras de conexão para cada situação e antes de iniciar o processo de aplicação das regras, é necessário analisar a situação jurídica dentro de um rol de qualificações para, em seguida, aplicar a regra apropriada e chegar ao direito vigente da situação concreta. Sem uma uniformização jurídica, não se pode fazer a integração econômica e política, devido à necessidade de garantir às partes do processo uma base normativa com regras comuns, principalmente as regras conflituais do direito internacional privado, a fim de segurar às partes certezas e previsibilidade relacionadas às normas e leis aplicadas em seus negócios. As cláusulas mais comuns de um contrato, segundo Araújo 2006, são: eleição de fórum, permite que as partes definam um fórum para resolver possíveis controvérsias. Lei a ser aplicável, regulamentado pela Lei 9.407/96, artigo 2º, permite que as partes escolham a lei a ser aplicada, desde que não haja ofensa aos bons costumes e ordem pública. Cláusula de força maior, desobriga as partes na hipótese de ocorrer situações imprevistas ou inevitáveis, tornando impossível a execução do contrato. Cláusula de hardship, permite que as partes negociem visando a continuidade contratual na hipótese de que ocorra alguma intercorrência que altere a situação anteriormente acordada entre as partes. Essa cláusula tem como objetivo estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro de um contrato. Cláusula de confidencialidade tem por objetivo manter o sigilo nas relações contratuais e pode se estender após o término do contrato. Cláusula de preços, prazos e garantias, que estabelece e regulamenta preços, prazos, moeda e câmbio. Dentro do direito privado, além dos contratos internacionais, que asseguram as partes, tem um instituto de arbitragem como elemento para possibilitar maior segurança jurídica, principalmente na liberdade da escolha da lei a ser aplicável. A arbitragem, regulamentada pela Lei 9.307/96, é um método alternativo de solução de controvérsias entre as partes, desde que sejam maiores e capazes. Ou seja, a arbitragem pode ser mais um elemento para as partes se sentirem mais seguras juridicamente. Após o estudo sobre as motivações e vantagens da internacionalização, mesmo diante dos riscos, nota-se que as empresas possuem mais vantagens em se internacionalizar e, por esse motivo, é necessário estarem munidas de informações no que diz respeito ao jurídico para firmar contratos internacionais de forma segura e legal. Embora os países diferentes possuam legislações específicas, no contrato internacional é possível ter uma flexibilização no qual as partes definam as leis que serão aplicadas. Sendo assim, não é necessária uma lei genérica, e sim uma lei aplicável, no qual será decidida no momento da negociação e emissão do contrato. As cláusulas de um contrato não é composta apenas por lei, nelas estão dispostas as regras estabelecidas pelas partes envolvidas. Logo, a cláusula de penalidades é tão importante quanto as cláusulas de obrigações e direitos dos envolvidos. Sendo assim, não é somente uma cláusula que precisa de uma tratativa mais rigorosa, mas sim um contrato como um todo, e um elemento que pode ser utilizado para garantir maior seguridade jurídica é a arbitragem como intermediador de conflitos. Muito obrigada pela sua atenção e um ótimo dia.